Abram a Bíblia de vocês, 2 Pedro, no capítulo 3. Já me antecipando para vocês, nós vamos ler todo o capítulo, mas a nossa interação vai ser exatamente a segunda parte, não é? Como resultado de tudo isso que o apóstolo Pedro está rememorando a cada um de nós. 2 Pedro, no capítulo 3, a partir do verso 1. Escreve o apóstolo Pedro, inspirado pelo Santo Espírito de Deus. Amados, já é esta a segunda carta que vos escrevo, em ambas as quais desperto com admoestações o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que dantes foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, dado mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Pois eles de propósito ignoravam isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e do meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então afogado em água, mas os céus e a terra de agora, pela mesma palavra, têm sido guardados para o fogo, sendo reservado para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas vós, amados, não ignorei uma coisa: um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, porém é longâmino para conosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Virá, pois, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Ora, uma vez que todas essas coisas hão de ser assim dissolvidas, que as pessoas não deveis serem santidade e piedade, aguardando e desejando ardentemente a vinda de Deus, em que os céus em fogo se dissolverão e os elementos ardendo se fundirão. Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e uma nova terra, nos quais habita a justiça. Pelo que, amados, como estáis aguardando essas coisas, procurai diligentemente que por ele sejais achado imaculado e irrepreensível em paz. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada.
como faz também em todas as suas epístolas, nela falando acerca destas coisas, nas quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos, ou seja, os incultos e os inconstantes, né, torcem, como o fazem também com as Escrituras, para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens perversos, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como até o dia da eternidade. Amém, amém, amém. Glórias a Ti, Senhor, glórias a Ti. Abaixe a sua fronte, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Vamos pedir para que o Santo Espírito de Deus nos esclareça tudo que o apóstolo Pedro falou para a igreja de Roma e está também falando agora para cada um de nós, para que possamos aplicar essa verdade, esses avisos que em tempo chega aos nossos ouvidos, para que a gente não se sinta totalmente seguro, mas que possamos cumprir isso que está sendo revelado para nós nessa manhã, para que juntamente com Ele possamos alcançar a glória que está reservada para cada um de nós com Cristo Jesus. Para Ele é que nós prestamos esse culto. Se conosco, Senhor, falando através do Seu Santo Espírito, tudo, do Seu Espírito, tudo que nós precisamos saber. Para a honra e glória do Senhor mesmo. Amém, amém, amém. O tema: firmes até Jesus voltar. Repetindo: firmes até Jesus voltar. Irmãos, existe algo profundamente marcante nas últimas palavras de alguém que sabe que está próximo à sua partida. Um pai amoroso, quando percebe que a sua jornada está chegando ao fim, ele reúne sua família para transmitir as orientações, que jamais deveriam ser esquecidas. Isso me faz lembrar daquele moribundo, daquele senhor que estava no leito de morte e que, sabendo exatamente de todos os percalços dessa vida, de todas as nuances dessa vida, observando exatamente aqueles que temem ou não ao Senhor, ele reúne os seus filhos em volta do seu leito e pede para o mais velho ir até o armário e pegar um feixe de gravetos, que ele tinha aquilo como algo que ele guardava talvez para esse dia. E o filho mais velho foi no armário, pegou, aí ele disse: agora entregue esse feixe de gravetos pequenos, tipo 15 centímetros cada graveto, mas um feixezinho, e peça para que o teu irmão quebre esse feixe. O mais novo tentou, mas os gravetos nem envergaram. Na sequência, passa para o teu outro irmão. E assim foi até chegar no mais velho.
que também tentou e nenhum conseguiu. Aí ele retomou o feixe da mão dos filhos, desatou os feixes que estavam amarradinhos, pegou graveto por graveto e começou a quebrar. Aí os filhos, mas se eu tivesse dito isso, seria simples, né? Nós quebraríamos também. Ele falou, não, isso é para mostrar para vocês, que enquanto vocês estiverem unidos, ninguém quebra vocês. A igreja é isso, irmãos. A igreja é a união. Por isso que somos chamados irmãos, para que verdadeiramente vivamos unidos. E a Bíblia, semelhantemente, não é? Mostra em todas as Escrituras esses avisos. No Antigo Testamento, Moisés, já no final da sua jornada, ele reúne o povo de Israel para lhes deixar instruções fundamentais para a vida espiritual. Ele sabia que o povo enfrentava desafios, tentações e perigos espirituais ao entrar na terra prometida, Canaã. Por isso ele deixou palavras que deveriam ser lembradas todos os dias. E pelo sopro, pela orientação do Espírito Santo, ele também escreve para o povo de Israel. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Vocês as inculcará aos seus filhos e dela falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Deuteronômio, no capítulo 6, dos versos 4 a 7. A palavra inculcará significa ensinar exatamente de uma forma repetida os mandamentos de Deus. E é isso que ele diz, A palavra de Deus, ela deve estar presente em todos os momentos da vida. Em casa, no caminho, ao deitar e ao se levantar. E séculos depois, nós encontramos aqui uma cena muito parecida. Quando o apóstolo Pedro escreve a sua segunda epístola, já próximo do fim da sua vida. Aqui, nesse instante, ele está sendo perseguido por um imperador chamado Nero. Podemos dizer que está à vésperas da sua morte. E como um pastor, ele orienta exatamente os seus filhos, orienta a igreja, E volta a trazer exatamente uma série de coisas que já tinham ouvido dele, como também de Paulo. Nesse instante, a igreja ela enfrentava falsos ensinos, confusão doutrinária e grandes desafios espirituais. Pedro sabia que a sua partida estava próxima, conforme eu disse ainda há pouco, basicamente estava ali na véspera. Por isso ele deixa advertências preciosas para que a igreja permaneça firme até a volta de Jesus Cristo. Não diferente do que foi a abertura. Em Tessalonicenses, falando exatamente em Tessalonicenses, ontem no meu barbeiro eu estava falando sobre Tessalonicenses, com um rapaz que é crente
E sempre quando eu sento ali e conversamos, ele basicamente vem tirar uma série de dúvidas. E ele estava dizendo exatamente sobre um cliente que ele tem, que é uma pessoa muito legal, mas que é um católico assim, fervoroso, né? Falei, amém, né? Só que ele tinha algumas arestas ali, da qual a gente conversou, né? Mostrando exatamente para ele aonde que as coisas se originam. Porque ele dizia que esse católico, ele tinha uma dificuldade muito grande de tirar todos os ensinamentos que seus pais trouxeram, ou seja, de toda essa tradição enraizada dentro dele, que ele não conseguia mudar. A devoção dele, não é muito grande. Eu falei, mas isso é normal. Porque quando você conhece determinadas situações, você para pensar. E eu explicava para ele que no século XII houve uma situação da qual, né, eu já até passei aqui para vocês, eu não vou voltar a falar a respeito, mas enfim, só falando exatamente o que nós estávamos conversando ali, sobre idolatria, enfim, sobre uma série de coisas, e eu mostrando para ele que o povo ainda peca, conforme o próprio Jesus diz, por falta de conhecimento, por falta de esclarecimento, ignorância propriamente dito. E eu sempre friso para vocês que ignorar alguma coisa, né, ser ignorante, não é um xingamento. Quando você vira para uma pessoa, seu ignorante, você se referindo a essa pessoa pelo fato dela não entender determinadas situações. Mas a etimologia dessa palavra, ignorante, é exatamente pessoas que são desprovidas de conhecimento. E que o apóstolo Pedro está falando exatamente aqui, não é? Citando exatamente nesse expositivo que nós vamos desenvolver, que já estamos desenvolvendo, melhor dizendo, sobre essa ignorância, sobre essa falta de conhecimento e sobre essa enxurrada de falsos ensinamentos que estão aí, como estavam naquela época, estão aí. E é isso que a gente tem alertado, né? Como se fosse, tipo, abrir o olho. Porque o próprio apóstolo Paulo, né, em 1 Coríntios, no capítulo 10, verso 12, ele diz, aquele que pensa que está de pé, cuide-se para que não caia. É o que Pedro está falando aqui. Quem guarda a volta de Cristo deve viver com santidade, vigilância e crescimento espiritual. Eu fiz questão exatamente de ler esse capítulo inteiro para vocês, e aonde que nós estamos interagindo aqui agora no expositivo, é a partir do verso 14, não é? Quando do verso 1 ao verso 13, ele está rememorando tudo aquilo que ele ensinou para a igreja, tudo aquilo que as pessoas sabem, que já haviam também conhecido, tinham esse conhecimento pelo próprio apóstolo Paulo. Sabemos que Paulo foi um dos primeiros autores, né? Foi o primeiro, foi o primeiro autor do Novo Testamento, e os outros todos vieram depois. Paulo, ele falava, o Pedro está falando, e nós vamos interagir aqui daqui a pouco, que Paulo, ele fala, e muitas pessoas distorcem o que ele fala. Muitos ensinamentos contrários. E ao meditarmos nessa passagem, nós encontramos
aqui, né, avisos espirituais importantes que o apóstolo Pedro deixa para a igreja, para que essa igreja permaneça firme enquanto aguardamos a volta gloriosa de Cristo Jesus. Primeiro aviso: quem aguarda Cristo voltar busca uma vida irrepreensível. A palavra diz que, não é? Por essa razão, ou seja, por tudo isso que nós lemos aqui e que Pedro está rememorando a igreja, trazendo novamente tudo aquilo que ele ensinou, porque aqui ele está encerrando, não é? Como se fosse toda a vida dele. Ele está deixando esse ensinamento para a igreja, para que as pessoas que aguardam Cristo voltar, busca uma vida irrepreensível. E ele diz: esforcem para que Deus os encontre sem mácula, sem mancha, sem pecado, sem culpa e em paz. Depois dele falar sobre o novo céu e a nova terra, Pedro aqui ele mostra que a esperança da eternidade não deve produzir acomodação espiritual, mas sim diligência. O que é um homem diligente? É um homem cuidadoso. O que é uma mulher diligente? É uma mulher cuidadosa, zelosa, rápida em decidir. Isso é diligência, né? É compreender e agir. Em outras palavras, é colocar a palavra na prática e não apenas ouvir. Como muitas pessoas que nós conhecemos, muitos, não é, só ouviram, mas não praticaram. Infelizmente, a gente vê esses testemunhos, mais uma vez falando, né, dessas pessoas através das redes sociais dela, que professa a fé em Cristo Jesus, mas vive de uma forma totalmente contrária à vontade de Deus. Vive a vontade delas e não necessariamente a vontade de Deus. E aquilo que eu sempre falo para vocês, a maior reverência, o maior culto que alguém, que um cristão pode, né, prestar para Cristo Jesus, é fazer a vontade dele. É morrer exatamente assim como ele morreu e ressuscitou. Nós também devemos morrer com as nossas vontades e ressuscitar com as vontades de Cristo Jesus, para caminharmos na luz e não voltarmos para as trevas, conforme foi a abertura. Não voltar exatamente para o lugar que estávamos ontem. Amém? A palavra se esforcem, né? Ou seja, se empenhem. Ela carrega a ideia de uma dedicação, de um empenho, de um compromisso espiritual sobrenatural. Ele compreende exatamente que o ser humano tem as suas dificuldades, não é? Muitos não têm um coração ensinável, muitos vivem na rebeldia, vivendo na vontade dela. A pessoa está em rebeldia com Deus, percebe? Está em rebelião com Deus, está contra tudo aquilo que Deus fala, espera que façamos.
A expectativa da eternidade, ela exige uma vida marcada por pureza, vigilância e paz com Deus. Sem santidade, ninguém verá a Deus. A palavra revela. Pedro está deixando aqui bem esclarecido para todos aqueles das quais já tinham ouvido ele falar, mas ele rememorando exatamente a igreja, mostrando tudo que devemos fazer. Porque quem espera Cristo voltar, não vive de qualquer maneira. A santidade é a resposta natural de quem aguarda o encontro com o Senhor. Segundo aviso: quem aguarda Cristo voltar, entende a paciência de Deus. O que Pedro está dizendo aqui é para que realmente a gente considere a longanimidade do nosso Senhor como a oportunidade da salvação. E ele relembra exatamente os ensinamentos, aquilo que Paulo escreveu. E ele diz: como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês segundo a sabedoria que lhe foi dada. Pedro, ele ensina que muitos interpretam como demorada a volta de Cristo. Mas que, na verdade, a manifestação da paciência de Deus está exatamente revelada, entre aspas, nessa demora. Deus, Ele prolonga o tempo porque Ele ainda deseja salvar pessoas. Olha para dentro da tua casa, não vai longe. Olha quantos obedientes e quantos desobedientes. Eu não estou falando somente dentro do quintal, mas olha na extensão da tua parentela. Veja exatamente quantos obedientes e quantos desobedientes, das quais você gosta, você ama e você gostaria que também estivesse com Pedro, com Paulo, com você, na glória celestial, na eternidade, que já começou aqui. Por isso que devemos ser vigilantes, devemos ser puros, porque não podemos perder isso que nós já conquistamos. Não podemos cair, Oh Deus amado, cada dia que Cristo ainda não voltou, é mais uma oportunidade para que pecadores se arrependam e se voltem para Deus. Falava também ontem com o rapaz, que ele: pastor, tem dia assim que eu estou num fervor, que eu quero ler a Bíblia, mas tem outro que eu estou desanimado. E eu mostrava exatamente todas as forças contrárias que se opõem contra, interagirmos com as coisas do alto. Nós sabemos que uma vez que nós estamos buscando a Cristo, cada vez mais compreender a palavra, cada vez mais enfrentaremos batalhas.
E às vezes a gente se esquece que no meio de todas essas batalhas, Cristo já ganhou a guerra da nossa vida. Portanto, devemos persistir, ser puros, vigiar e manter paz com Deus, sempre. Amém, irmãos? Oh, glorioso! Enquanto Cristo não volta, o Evangelho continua sendo anunciado. E eu dizia para ele: quantas vezes você perde a oportunidade de falar de Deus para as pessoas? Eu sempre cito para a igreja, falando inclusive para ele aquilo que eu já falei aqui, né, que às vezes o Espírito Santo me incomoda quando eu saio de um estabelecimento e não abençoo aquele povo que ficou lá. Num simples, entre aspas, Deus abençoe, que você está desejando para essas pessoas que você mal conhece, mas Deus conhece. Deus sabe exatamente o que aquela pessoa está precisando. Às vezes você entra num estabelecimento, né? Sai do estabelecimento como se nada tivesse acontecido. Sinais sempre irão acompanhar aqueles que creem. Não custa você abençoar as pessoas. Que o Espírito Santo realmente nos incomode sempre que a gente sair e virar as costas e às vezes até pisando de uma forma revoltado ou revoltada de lugares. Nós temos que deixar digital de Cristo nos estabelecimentos, aonde a planta do nosso pé pisar. Somos semelhantes a Ele. Cristão não é crente só aqui dentro. Devemos ser crente lá fora. Diante de todos esses intempéries das quais a vida nos traz. E eu dizia exatamente isso para ele. E eu até brinquei com ele: você quer ver um negócio? A hora que eu sair daqui, eu sempre abençoo, né? Deus abençoe. Vocês vão ver quantas pessoas vão olhar torto aqui, entendeu? E nem responder. Você fez tua parte? Deus espera exatamente que você contagie nos lugares. Deus espera o seu testemunho nos lugares. Por isso que, né, Pedro aqui está falando, né, diligentemente. Já é uma forma de que a gente tem que colocar isso tudo em prática. E não ouvir mais uma vez e deixar isso por isso só. Vidas continuam sendo transformadas. Enquanto Cristo não volta, pessoas continuam sendo salvas. A paciência de Deus revela a sua misericórdia, porque quem espera Jesus voltar vive preparado. Terceiro aviso: quem aguarda Cristo voltar protege a verdade das Escrituras. Às vezes o crente é confrontado
Às vezes o crente é provocado. E por não ter conhecimento, não responde à altura com a palavra de Deus. Nós sabemos que não temos a capacidade de convencer, de aconselhar ninguém. Quem convence é o próprio Deus, através da sua palavra. Mas Ele deixou essa palavra para que a gente pronuncie ela para as pessoas, e não retém. E eu dizia que para ele também, conversando ali, foi uma conversa de crente, não é? Eu falava exatamente que em Timóteo tem uma palavra que é escrita como insta. Em outras palavras, ele falou: o que significa isso na nova tradução na linguagem de hoje? Eu falei: insista. Em tempos oportunos ou tempos inoportunos, você tem que falar de Deus. Ao falar a respeito desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, aqui ele está citando Paulo, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e os instáveis deturparão, como também deturparão as demais escrituras, para a própria destruição deles. Irmãos, quantos ignorantes do nosso lado, quantos incultos espiritualmente falando, biblicamente falando, do nosso lado, que da boca dessas pessoas só sai blasfêmia. E às vezes você ouve de uma forma pacífica. É a perda da oportunidade de um evangelismo, é a perda da oportunidade que o Espírito fale com essa pessoa, interaja com essa pessoa. Eu não tenho poder de aconselhar, mas o Espírito tem. E quando eu estou envolvido com a palavra de Deus, é Ele que fala, não eu. Pedro, ele menciona aqui os escritos do apóstolo Paulo, conforme sabemos, Paulo escreveu nos anos 50 depois de Cristo. Essa epístola está sendo escrita nos anos 64 a 65 depois de Cristo, ou seja, 15 anos depois. E ele reconhece que algumas partes das Escrituras pode ser difícil de compreender, conforme ele mesmo fala, que as escritas de Paulo, porque Deus usou exatamente o intelecto de Paulo para que ele falasse exatamente para um povo, entre aspas, culto, mas inculto daquilo que verdadeiramente deveria ser. Paulo falou no meio de filósofos, Paulo falou na mente de muitas pessoas das quais tinham os filósofos como seus ídolos, como seus deuses. Oh glorioso! O problema, porém, não está na palavra de Deus. O problema está nas pessoas que deturparam a verdade. E é isso que a gente tem que ficar atento. Às vezes, um comichãozinho lá fora fala com muito mais profundidade com a pessoa que você ama do que você próprio. Pedro diz que os ignorantes e instáveis torcem as Escrituras para a própria destruição deles. E nós não podemos deixar que isso aconteça.
Ao contrário, insta, pregue em tempo oportuno, pregue em tempo inoportuno. Em qualquer situação, lembra das Sagradas Escrituras e passa para essas pessoas que você diz que ama, mas que você está vendo a perdição dela no dia a dia. Eu não perco a oportunidade, irmãos. A Bia testemunha, não é? Quando eu sento para falar com um filho meu, eu bombardeio eles, entre aspas, de Bíblia. Eu amo eles. Eu quero que eles conheçam essa verdade que liberta. Muita teimosia existe por parte das pessoas, mas nós não podemos nos acomodar. Ao contrário. Infelizmente, irmãos, as pessoas ouvem muito mais o mundo do que a palavra de Deus. Nós, como potenciais bereanos, devemos conhecer as Escrituras para poder combater toda essa heresia, toda essa hipocrisia, toda essa disfarçatez, toda essa ignorância que existe por parte desses que nos rodeiam, ou desses que chegam diariamente até a nós. Vós sois raça eleita, vós sois sacerdote real. Em outras palavras, né, o próprio apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 9, ele mostra exatamente o que nós somos em Cristo Jesus. Devemos proclamar o Evangelho para as pessoas e não reter apenas para nós. Por isso, a igreja precisa amar profundamente a palavra de Deus. Em outras palavras, a Bíblia não é um livro religioso, é a palavra de Deus. Ela é a revelação divina que orienta a fé e a prática do povo de Deus. Sabendo isso tudo, é que nós devemos nos aprofundar cada vez mais. E eu falava exatamente para ele, quando te falta motivação, não é? Ore, peça exatamente para que o Espírito Santo, que geme com gemidos inexprimíveis, cale a voz desse opositor, retire exatamente toda essa oposição, não é? Que está tirando essa tua motivação de conhecer verdadeiramente a palavra. Quarto aviso: quem aguarda Cristo voltar, vigia contra o erro. Verso 17. Portanto, vocês, meus amados, olha o tratamento. Visto que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelos erros desses insubordinados e caiam da posição segura em que vocês se encontram. Em outras palavras, o apóstolo Paulo diz, né? Aquele que pensa que está de pé, cuide-se para que não caia. Paulo falando. E Pedro ratificando aqui, que ele também leu o que Paulo escreveu para essa própria igreja. Pedro, aqui ele faz uma advertência pastoral muito clara. Tenham cuidado. E essa advertência não ficou naquela época, é claro. Essa advertência também é para nós, que devemos ter cuidado com relação a todos esses elementos contrários, a todos esses comichões no ouvido, a tudo isso que essas pessoas às vezes se acham
não é, o dono da verdade, mas é um ignorante, não conhece a verdade e quer deturpar. E às vezes até me influencia, entre aspas. Sempre digo, quando eu falo na minha pessoa, estou falando na pessoa de vocês. Às vezes eu até fico me perguntando, vocês, será que ele não tem razão? O grande questionamento não está exatamente na palavra, e sim viver a palavra. Você está vivendo? Tenham cuidado. Pedro, ele mostra que até mesmo aqueles que conhecem a verdade precisam permanecer vigilantes, melhor dizendo. Por isso, cada cristão deve cultivar discernimento espiritual. Aquilo que Salomão escreve, em Provérbios, no capítulo 7, versículo 4, que a sabedoria seja como se fosse a sua irmã, e o discernimento um dos seus parentes. Não se afaste exatamente dessa sabedoria, busque exatamente discernir tudo que Deus fala, porque agindo assim, você está sendo vigilante com relação à tua própria vida. O conhecimento da verdade não elimina automaticamente o perigo do erro. Por isso, cada cristão deve cultivar discernimento espiritual. A vigilância espiritual não é responsabilidade apenas dos líderes da igreja. Cada crente deve cuidar de sua própria vida espiritual. Analise agora como que você tem cuidado da tua vida espiritual. Você tem cuidado da tua vida espiritual de uma forma que verdadeiramente você agrada a Deus ou não? Reflita. E o quinto aviso: quem aguarda Cristo voltar, cresce na graça. Verso 18. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Pedro, ele encerra a sua carta como uma orientação fundamental, ou melhor, com uma orientação fundamental. O que ele diz? Cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A vida cristã, ela não é estática, ou seja, parada. Ao contrário, é uma vida em envolvimento, é uma vida em desenvolvimento, é uma vida sistemática, é uma caminhada de crescimento espiritual, onde eu sempre faço aquela comparação, não é? A nossa corrida não é de 100 metros, é como se fosse uma maratona. Devemos estar preparados, devemos estar, não é, aparelhado com todos os nuances desse mundo, com tudo isso que o mundo oferece e que da qual nós já não somos mais participantes dessa falta de luz. Ao contrário, estamos na luz. Devemos crescer na graça, experimentando a presença de Deus. Ele está aqui agora,
tocando, como se estou mesmo. Ah, Deus. Devemos crescer no conhecimento, compreendendo mais profundamente a verdade. Quando a graça e conhecimento, caminham juntos, a fé se torna madura e equilibrada. Ao encerrar sua carta, o apóstolo Pedro, ele deixa advertências claras para a igreja, como também para mim e para você, que somos, a igreja de Cristo Jesus. A esperança da volta de Cristo não é apenas uma doutrina para ser estudada. Ela é uma verdade que deve transformar nossa maneira de viver. Quem aguarda a promessa dos novos céus e da nova terra deve viver com santidade, vigilância e maturidade espiritual. O cristão é chamado a buscar uma vida irrepreensível. O cristão é chamado a compreender com a paciência de Deus. O cristão é chamado a proteger a verdade das Escrituras. O cristão é chamado a vigiar diligentemente contra o erro. O cristão é chamado a crescer continuamente na graça. A igreja que espera Jesus voltar precisa viver preparada. Feche seus olhos, abaixe a sua fronte. Hoje é tempo de acertar a vida com Deus. A paciência do Senhor ainda nos concede a oportunidade de arrependimento. Prepare o seu coração para o encontro com Cristo. Decida hoje viver em santidade e crescer na graça do Senhor, que nos traz essa vida e vida em abundância. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor. Prepara-nos para viver firmes, Pai, enquanto aguardamos a volta do Seu Filho Jesus. Fortalece a nossa fé, Senhor. Guarda-nos da Tua vontade, Pai. Ajuda-nos a viver de maneira digna do Evangelho. A não apenas mantermos o conhecimento da palavra, mas sim o discernimento, praticar essa verdade na nossa vida, Pai. É o que te pedimos, Senhor, e já lhe agradecemos, no seu santo nome. Amém, amém, amém. Glórias a ti, Senhor, glórias a ti, Senhor, glórias a ti, Senhor.